Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande santo. Marcos Evangelista. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Aniano, bispo de Alexandria, no Egito, que, segundo o testemunho de Eusébio, no 8º ano do imperador Nero, foi o primeiro bispo desta cidade depois de São Marcos e a dirigiu durante 22 anos, como homem de Deus e em todos os sentidos admirável. Morte no ano 67. Em Doróstoro, na Mésia, hoje Silistra, na Bulgária, os santos Pasícrates e Valenciano, mártires, que, pela confissão da fé em Cristo como único Deus, submeteram corajosamente a cabeça à espada. Morte no ano 302. Em Agen, na Aquitânia, hoje na França, São Febádio, bispo, que escreveu um livro contra os arianos e protegeu o seu povo da heresia. Morte no ano 393. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, Santo Estevão, bispo e mártir, que sofreu muitos ataques dos hereges que se opunham ao concílio de Calcedônia e, no tempo do imperador Zenão, foi precipitado no rio Orontes, onde morreu afogado. Morte no ano 479. Em Vienne, na Borgonha, na atual França, São Clarencio, bispo. Morte no século VII. Em Lobes, no Brabante da Austrásia, no território da atual Bélgica, Santo Hermino, abade e bispo, intensamente aplicado à oração e dotado do espírito de profecia, que sucedeu a Santo Usmaro. Morte no ano 737. Em Piacenza, na Emília-Romanha, região da Itália, Santa Franca, abadesa, que decidiu entrar na ordem cisterciense e passava frequentemente toda a noite em oração na presença de Deus. Morte no ano 1218. Em Aosta, nos Alpes Graios, atualmente na Itália, o beato Bonifácio Valperga, bispo, insigne pela sua caridade e humildade. Morte no ano 1243. Na ilha de Wight, na Inglaterra, os beatos Roberto Anderton e Guilherme Marsden, presbíteros e mártires,
que foram condenados à morte, na perseguição da rainha Isabel I, por terem entrado, embora por naufrágio, como sacerdotes na Inglaterra e aceitaram com firmeza e paz de alma o martírio. Morte no ano 1586. Em Antígua, próximo da cidade de Guatemala, na América Central, São Pedro de São José Betancourt, irmão da Ordem Terceira de São Francisco, que, sob o patrocínio de Nossa Senhora de Belém, se dedicou arduamente a socorrer os órfãos, os mendigos, os jovens incultos e rejeitados, os emigrantes e os condenados a trabalhos forçados. Morte no ano 1667. Em Remedelo, localidade da província de Brescia, na Itália, São João Pia Marta, presbítero, que, enfrentando graves adversidades, fundou em Brescia o Instituto dos Pequenos Artesãos, e nas proximidades de uma colônia agrícola, para que os jovens recebessem uma educação religiosa e a aprendizagem de um ofício, fundou também a Congregação da Sagrada Família de Nazaré. Morte no ano 1913. Em Guanato, no México, os beatos mártires André Solá y Moliste, presbítero claretiano, José Trindade Rangel Montano, presbítero, e Leonardo Pérez Lários. Morte no ano 1927. São Marcos Evangelista, o primeiro a escrever os ensinamentos de Jesus. Origem. Marcos era de família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João. Marcos era filho de Maria, que, segundo a tradição, seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. Sua mãe, possivelmente, foi quem colaborou com os primeiros cristãos, abrigando-os em sua casa no início do cristianismo. Interessante. Alguns biblistas cogitam a possibilidade de ter sido a casa da família de Marcos usada por Jesus e pelos apóstolos durante a última ceia. Vida. Mesmo Marcos não sendo um dos 12 apóstolos, é provável que ele tenha conhecido Jesus. Muitos estudiosos da área bíblica acreditam que Marcos foi o rapaz que largou o lençol, única roupa em que estava coberto, fugindo no momento em que Jesus era preso no Getsêmani. São Marcos descreveu e transmitiu as principais pregações de São Pedro sobre Jesus. Primeiras famílias cristãs. O que se sabe com precisão é que São Marcos era primo de Barnabé, figura importante na difusão do cristianismo. Marcos foi grande companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária, além de permanecer ao seu lado hora de sua morte. Discípulo de Pedro. Marcos foi fiel discípulo de São Pedro, em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho. Foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu Evangelho os ensinamentos do grande apóstolo Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo. Os registros do primeiro Evangelho. A principal missão do evangelista Marcos foi descrever e transmitir as principais pregações de Pedro sobre Jesus. São Marcos tornou-se um grande modelo, pois seguiu com fidelidade a ordem de ir pelo mundo inteiro pregando o evangelho a toda criatura. Seu evangelho é o menor entre os 4 evangelistas, porém é considerado o primeiro a ser escrito, servido de base para os evangelistas Mateus e Lucas. Seu conteúdo é um urgente convite para conhecermos com profundidade quem é Jesus. São Marcos, padroeiro de Veneza. Páscoa. Após os martírios de São Pedro e São Paulo, Marcos dirigiu-se para Alexandria, sendo reconhecido como evangelizador e primeiro bispo desta parcela da Igreja. Marcos morreu entre os anos 68 e 72, acredita-se que foi martirizado em Alexandria, no Egito. No ano de 825, suas relíquias foram transportadas para a cidade de Veneza, onde até hoje é venerado como padroeiro. Minha oração. Que é exemplo de São Marcos, sejamos fiéis, amigos e companheiros uns dos outros no serviço da evangelização, levando com coragem a palavra de Deus ao mundo inteiro, despertando nos corações o desejo de conhecer quem é Jesus Cristo. São Marcos Evangelista, rogai por nós.